Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Tayla. E hoje, amados, nós vamos ler Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, amados. Capítulo 10, versículos 13 ao 16, que nos diz: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Amados irmãos e irmãs, hoje aqui no Brasil é dia 12 de outubro, em que é comemorado o Dia das Crianças. Então, amados irmãos e irmãs, eu estava até estudando, preparando uma outra palavra, mas o Senhor me fez voltar para esta palavra, a palavra das crianças. Acerca das crianças, as crianças e o reino de Deus, receber o reino dos céus como uma criança. E amados, em toda a Bíblia, a palavra de Deus, nós não vimos alguém tratar, nem falar tanto das crianças como falou Jesus. E nós temos várias passagens bíblicas, que falam das crianças, onde os discípulos perguntavam, sobre o reino de Deus e tal. E Jesus sempre nos fala das crianças. Não é? Diz aqui a palavra do Senhor que onde Jesus estava, sempre as multidões o seguiam, mas no meio das multidões também estavam as crianças. As crianças também queriam ouvir a Jesus. As crianças também queriam ser abençoadas por Jesus. E hoje, amados, não é diferente. Nós temos sim que trazer as crianças à presença de Jesus. E não só trazer as crianças, mas nós mesmos. Ser como crianças na presença e no reino de Deus. Lá em Mateus 18, do versículo 1 ao 5, os discípulos chegam até a Jesus e perguntam: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: Se vós não vos converterem e não se tornarem como uma criança ou como esta criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E Jesus também disse: Quem receber esta criança, a mim me recebe. E recebe aquele que me enviou. Que está em Marcos 9:33 em diante, que nós sabemos que essa mesma passagem está em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas com algumas diferenças, com alguns acréscimos, uma complementa a outra. E então Jesus diz para eles: quem quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E quem for o menor de todos, este é que é o grande. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu, amados, hoje, eu costumo mandar bom dia assim para bastante pessoas, para bastante grupos. E algumas pessoas deram risada, porque eu mandei Feliz Dia das Crianças. E a pessoa, acho que riu pensando assim: mas eu não sou criança, por que ela está me dando Feliz Dia das Crianças? E aí o Senhor me fez lembrar que todos nós temos que ser como crianças. Porque se nós não formos como criança, de maneira alguma, nós entraremos no reino dos céus. Aleluia! E nós sabemos, amados, que Jesus também foi criança, não é? E as crianças, amados, elas são um sinal da bênção do Criador.
As crianças são inocentes, são cheias de energia, são sedentas de aprender. E nós devemos aprender com elas. Elas brigam, depois já estão abraçadas de novo. Elas fazem amizade antes mesmo de aprender o nome do coleguinha. Elas não se importam com a raça, com a religião, ou se o amiguinho é rico ou pobre. E elas são, ou como são, extremamente sinceras. Isso me fez lembrar, né, do meu filho Marco Antônio, que eu gosto de usar assim todos os dias de manhã. Eu uso um sérum de vitamina C, né, no meu rosto. Eu já não sou tão jovem, né, tenho 33 anos, faço 34 meses que vem. E aí a minha vitamina C caiu do armário do banheiro na pia e o César pequenininho foi lá e pegou. O de 2 anos. Aí o Marco Antônio de 8 foi e pegou para mim e falou: mãe, que tava com o César. Eu falei: então aproveita e já me dá aí que eu vou usar. Aí eu peguei, né, e a vitamina C, ela vem com conta-gotas, né, eu coloquei no meu rosto. Ele falou assim: mãe, para que serve isso? Para que você tá usando isso? Aí eu, para encurtar a história, eu falei: é para mãe não ficar parecendo velha. Aí na mesma hora ele falou: mãe, mas não tá funcionando. Ai, mas como eu ri, né? Olha só a sinceridade das crianças, né? Eu falei: não, filho, não é na hora que funciona, não. Tem que usar todo dia. Aí que vai funcionando aos pouquinhos, né? E aí a gente vê como as crianças são sinceras, né? Se você pesquisar no YouTube, ou até nesses aplicativos novos que tem aí, o tal do TikTok, você vai ver bastante vídeos da sinceridade das crianças, colocando os pais, as mães, os professores, todos em saias justas, não é? Porque elas são sinceras. Mas o que eu quero dizer com isso, amados, é isso que nós temos que ser como uma criança. Quantas vezes, amado, as crianças, né, elas gostam de alguma coisa, gostam demais, demais mesmo. E quando elas gostam, elas querem aquela coisa repetidamente, querem aquela mesma coisa todos os dias. Uma comida, uma música, não é? Se ela gosta de uma comidinha, ela: ai mãe, eu gostei tanto dessa comida, faz amanhã também, faz todo dia, mamãe. Se elas gostam de uma música, elas colocam aquela música para tocar várias e várias vezes. Se elas aprendem um louvor que elas gostam, elas querem cantar todos os dias aquele louvor. Se elas aprendem uma brincadeira nova, se elas ganham um brinquedo novo e elas gostam, aí elas querem brincar com aquele brinquedo ou aquela brincadeira todos os dias. E nós, amados irmãos, nós não. Nós julgamos o nosso próximo. Nós demoramos para fazer amizades, né? Todos para nós são estranhos, até que a pessoa prove o contrário. Para nós somos aquelas pessoas desconfiadas, ninguém é bom. Ah, não, eu só acredito que essa pessoa é boa se ela me provar e várias vezes que essa é uma pessoa boa mesmo. Né? Se ela fizer algo de bom para mim e eu ver que é de verdade, porque eu não vou pela aparência, não. Ah, eu sou como Deus. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. E quem é que pode olhar o coração, amado, se não Deus? Não é? E as crianças não julgam pela aparência. Elas não querem saber se o amiguinho dela é deficiente, se ele é rico, se ele é pobre, que raça que ele é, se ele é negro, se ele é branco, se ele é japonês, se ele é amarelo, se ele é coreano, se ele é indiano. As crianças não olham para isso. Elas não querem saber se o amiguinho dela mora na favela ou mora numa mansão. Não é? Elas não querem saber se o amiguinho estuda em escola particular, tem os melhores professores, eu não tenho estudo algum. Eles não ligam se o seu coleguinha está descalço ou está com um calçado da moda, não é? E nós somos totalmente diferentes, nós julgamos as pessoas, não é? Ah, não, eu não vou falar com aquela pessoa não, porque ela não é da minha religião. E criança não quer nem saber disso. Ela quer saber de brincar e elas fazem amizade. Mãe, fiz um amiguinho novo hoje, brinquei. Qual que é o nome dele, filho? Ah, eu não sei. Né? E a criança não liga nem pro nome, ela quer saber que é amiguinho dela e pronto, né? Às vezes ela lembra de perguntar: qual o seu nome? Ah, o meu nome é tal. Ah, muito prazer. Mas nós não somos assim. Nós não ligamos, né, de olhar o essencial das pessoas, o que ela é por dentro, o que ela tem de melhor. Nós ficamos procurando os defeitos, amados, né? E as crianças, elas não ligam se por um acaso aquele amiguinho, aquela amiguinha, ou ele mesmo, né, canta aquela mesma música, e nós não,
Né? As crianças, quando gostam de uma música, elas repetem a música. Se elas gostam de um filme, elas repetem o filme. Elas querem assistir todo dia. Nós não. Nós já falamos assim, lá vem aquele irmão, ele vai cantar aquele hino de novo. Só sabe cantar esse hino? Só sabe tocar esse hino? Lá vem a missionária, vai pregar aquela palavra outra vez. Olha como que nós somos, né? Nós julgamos as pessoas, nós julgamos melhor. Eu não gosto do jeito que aquela irmã prega, eu não gosto daquele jeito que aquele irmão louva. Eu não gosto do jeito daquela igreja. E nós começamos a julgar, amados. Nós somos assim, mas a Bíblia nos diz que é para nós aprender com as crianças. Olha quando os discípulos chegaram até Jesus e falaram, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus falou, vem aqui menininho, vem aqui. Chamou uma criança. Eu falei, olha bem para essa criança. Se vocês não forem como essa criança, se vocês não se humilharem como essa criança, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jesus não disse que eles não seriam grandes no reino do céu. Jesus disse que eles nem entrariam. Então, amados, nós temos que ser como criança e também deixar as crianças chegarem até a Deus. Hoje, amados, nós falamos assim, não precisa levar as crianças para a igreja não, né? Principalmente quando, vamos supor, a mãe é crente e o pai não é, ou quando os pais são crentes e os avós não são. Aí eu vou falar, deixa o menino aqui comigo hoje. A gente falou, não, ele vai para a igreja. Mas para que ele vai para a igreja? Ele é criança, ele não entende nada que está acontecendo ali. Deixa ele, quando ele crescer, que ele vai decidir que a religião que ele vai ser, o caminho que ele vai seguir. Mas não, amados, a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios, que nós temos que ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E aí, até quando ela for velha, ou até quando envelhecer, ela não se desviará dele, não é? Está lá em Provérbios 22, versículo 6, amém? Então, amados, nós temos sim que trazer as crianças para Cristo e deixar que as crianças ouçam a palavra, que elas ouçam o louvor, que elas participem do louvor, que elas participem do culto, não é? Mesmo que a criança saiba ler, que não sabe, mesmo que a criança é bem pequenininha, nós já temos que ler a Bíblia para elas, contar as histórias da Bíblia, não é? Porque muitos... Eu vi uma frase assim uma vez na internet, eu achei muito linda, muito interessante, que fala assim, olha, nós queremos apresentar os nossos filhos a Deus, mas muitas vezes não queremos apresentar a Deus aos nossos filhos. E é verdade isso, amados. Nós ficamos com aquele princípio que eu falei, não, ela é muito criança, ela não entende nada ainda, deixa ela crescer. Aí eu falo para ela, eu explico, e aí ela vai decidir se ela quer ser da mesma religião que eu. Mas, amados, Deus não é religião. Jesus não é a religião que vai salvar, mas é Jesus quem nos salva. Jesus é o nosso Salvador e as crianças entendiam isso, amados. Lá na Bíblia, ali na palavra de Deus, lá nos evangelhos, nós vamos ver que quando Jesus entrou com aquela entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas gritavam, Hosana ao rei, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí umas traduções vão dizer que depois Jesus entrou no templo, alguns evangelhos, e lá no templo, ao vendo as maravilhas que Jesus fazia, as curas, os meninos diziam, Hosana ao filho de Davi. E aí os fariseus, os mestres da lei, falavam, Jesus, você não está vendo o que essas crianças estão dizendo? Manda que elas se calem. Tipo assim, elas estão fazendo um disparate. Mas Jesus falou, não, eu não vou mandar elas se calarem. Eu sei que está escrito, e vocês não sabem também que está escrito que é da boca das crianças que Deus suscitou o perfeito louvor? Da boca das crianças e dos que são amamentados e das crianças de peito suscitaste o perfeito louvor? Jesus estava falando lá de Salmos, amados, Salmos 8:2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingativo. Olha só, os próprios fariseus, os próprios doutores da lei chegavam e falavam para Jesus, manda essas crianças se calarem. Elas estão falando algo que não deve ser dito. Não devem falar para você, Jesus, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Alguns outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, vão dizer assim que eram os discípulos que estavam falando, e aí os fariseus falavam, manda que eles se calem. E Jesus falou, não, porque se eles se calarem, as pedras hão de clamar.
não é? Então entendo, amados, que não só os discípulos, mas também as crianças falavam. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao rei, né? Mateus 21, 15 e 16. E quando fala que aos discípulos, está lá em Lucas. Não é, amados, mas olha só. Se as crianças se calarem, as pedras vão clamar, amados. Oh, glória a Deus e aleluia. E você está esperando o quê para trazer as crianças para a igreja? E você, meu pai, minha mãe, está esperando o quê para falar de Jesus para o seu filho, para a sua filha? Não espera ele crescer, não. Quando ele crescer, né, cresce o gênio, a rebeldia, ele vai te deixar falando, não vai querer saber, vai querer dar ouvido aos coleguinhas, não ouvir conselho da mãe, não ouvir conselho do pai. Mas Davi fala assim, que quando a gente é criança, né? Olha só, Salmo 131, 2. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Ou como uma criança desmamada, né? Recém-alimentada, se aquieta nos braços de sua mãe. Tá vendo? Então a criança pequenininha, quando ela está no braço da mamãe dela, ela se aquieta, ela se acalma, né? Ela sempre procura o colo da mãe, o colo do pai. Mas quando cresce, quando fica adolescente, não quer mais saber, não é? Quer andar no mundo, quer viver no mundo. E nós devemos ser como essa criancinha. Nós devemos ser totalmente dependentes de Deus, aleluia. Olha aquele louvor bonito, né, de Alisson e Neide, que canta: sou como uma criança de colo que precisa da mãe para o alimentar. Sou como uma criança de colo que ainda precisa da mãe para amar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. Pai, no teu colo seguro estou, me ajuda a prosseguir. E você, irmão, é dependente de Deus? Ou você quer ser dependente e confiar no seu próprio braço, na sua própria força, na sua própria sabedoria? A criança não é assim, amada. A criança, ela tem sede de aprender, e se vem alguém e fala algo para ela, ela acredita piamente naquilo, né? E às vezes nós encontramos algumas dificuldades, porque vem o nosso filho: mamãe, meu amiguinho falou que é assim, assim. Você fala: não, filho, não é assim, não. Seu amiguinho te ensinou errado. Por quê? Porque a criança, ela é inocente, ela é ingênua, ela é totalmente crédula. E nós, amados, temos que ser ingênuos e totalmente crédulos aqui, ó, na palavra de Deus. Nós temos que aceitar tudo que a palavra nos ensina, aquilo que Deus nos chamou para fazer, sem duvidar, sem questionar. Quando você manda uma criança, fala: filho, vai em tal lugar, compra tal coisa, a criança vai. Ela não pergunta o porquê, como, onde, e às vezes ela até traz errado, porque ela leva as coisas ao pé da letra, né? Eu lembro de uma vez que a mãe, né, contou uma história assim: eu mandei o meu filho lá no mercadinho comprar uma bolacha de água e sal. Aí ele chegou para mim com uma bolacha, uma água e um sal. Porque a criança leva tudo ao pé da letra, né, amados? Então nós temos que ser como essa criança, amém? Na presença de Deus. Nós temos que receber o céu com a pureza, porque as crianças são puras, com a pureza de uma criança. E nunca impedir que as crianças venham até a Deus. E você, amado irmão, amada irmã? Você é dependente de Deus como uma criança? Você recebe o reino de Deus na sua pureza como uma criança é também pura e inocente, amado irmão? Olha só o que Jesus falou: você quer ser grande? Então seja pequeno, humilde como esta criança. E aí sim, se você for o menor e o mais servo de todos, aí sim você será grande. E você, meu amado irmão, amada irmã, que está ouvindo essa palavra e ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer ser totalmente dependente de Deus como uma criança? Jesus fala: se uma mãe se esquecer do seu filho que ama, do seu filho que amamentou, todavia eu não me esquecerei de ti. E o Senhor é como esta mãe. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor Jesus se compadece de nós. Para Deus, amados, nós somos como crianças. E Ele nos pega no colo e ora para nós e nos apresenta. Olha como Jesus fazia. Traziam as crianças para Jesus orar por elas, impondo as mãos, e queriam repreender. Mas Jesus falou: não os impeçais. Jesus pegava elas no colo, impunha as mãos e orava por elas. Então, o Senhor Jesus quer fazer de você esta criança. Ele quer colocar você no colo e falar: venham para os braços do Pai, amém? Aceite a Senhor Jesus hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não se esqueçam de dar uma passadinha lá no canal,
dar o seu like, compartilhar, não é? Se inscrever e ativar o sininho, porque fazendo assim, você vai fazer essa palavra chegar em muito mais pessoas. Você vai me ajudar a levar as boas novas de salvação àqueles que mais precisam. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e bom feriado.